Livro de Números, capítulo 30. A lei acerca dos votos das mulheres. E falou Moisés aos cabeças das tribos dos filhos de Israel, dizendo: Essa é a palavra que o Senhor tem ordenado. Quando um homem fizer voto ao Senhor, ou fizer juramento, ligando a sua alma com obrigação, não violará a sua palavra, segundo tudo o que saiu da sua boca fará. Também, quando uma mulher fizer voto ao Senhor e com obrigação se ligar em casa de seu pai na sua mocidade, e seu pai ouvir o seu voto e a sua obrigação com que ligou a sua alma, e seu pai se calar para com ela, todos os seus votos serão válidos, e toda obrigação com que ligou a sua alma será valiosa. Mas, se seu pai se opuser no dia em que tal ouvir, todos os seus votos e as suas obrigações com que tiver ligado a sua alma não serão válidos, mas o Senhor lhe perdoará, porquanto seu pai lhos vedou. Se ela tiver marido e for obrigada a alguns votos, ou dito e refletido dos seus lábios, com que tiver ligado a sua alma, e seu marido o ouvir e se calar para com ela no dia em que o ouvir, os seus votos serão válidos, e as suas obrigações com que ligou a sua alma serão valiosas. Mas, se seu marido lhe vedar no dia em que o ouvir e anular o seu voto, a que estava obrigada, como também a declaração dos seus lábios com que ligou a sua alma, o Senhor lhe perdoará. No tocante ao voto da viúva ou da repudiada, tudo o que ligar a sua alma sobre ela será válido. Porém, se fez voto na casa de seu marido, ou ligou a sua alma com obrigação de juramento, e seu marido o ouviu e se calou para com ela, ele o não vedou, todos os seus votos são válidos, e toda obrigação com que ligou a sua alma será valiosa. Porém, se seu marido lhos anulou no dia em que os ouviu, tudo quanto saiu dos seus lábios, quer dos seus votos, quer da sua obrigação, da sua alma, não será válido. Seu marido lhos anulou, e o Senhor lhe perdoará. Todo voto e todo juramento de obrigação para humilhar a alma, seu marido o confirmará ou anulará. Porém, seu marido, de dia em dia, se calar inteiramente para com ela, então confirmará todos os seus votos e todas as suas obrigações que estiverem sobre ela. Confirmado lhos tem, porquanto se calou para com ela no dia em que o ouviu. Porém, se de todo lhos anular depois que os ouviu, então ele levará a iniquidade dela. Estes são os estatutos que o Senhor ordenou a Moisés entre o marido e a sua mulher, entre o pai e a sua filha, mas na sua mocidade em casa de seu pai. Capítulo 31.
a vitória sobre os midianitas. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Vinga os filhos de Israel dos midianitas, depois recolhido serás ao teu povo. Falou, pois, Moisés ao povo, dizendo: Armem-se alguns de vós para a guerra e saiam contra os midianitas, para fazerem a vingança do Senhor nos midianitas. 1000 de cada tribo, entre todas as tribos de Israel enviareis à guerra. Assim foram dados dos milhares de Israel, 1000 de cada tribo, 12.000 armados para a peleja. E Moisés os mandou à guerra de cada tribo 1000, e eles e Afinéias, filho de Eleazar, o sacerdote, à guerra com os utensílios santos e com as trombetas do alarido na mão, e pelejaram contra os midianitas, como o Senhor ordenara a Moisés, e mataram todo varão. Mataram mais, além dos que já foram mortos, os reis dos midianitas, a Eve, e a Raquém, e a Zur, e a Ur, e a Reba, 5 reis dos midianitas. Também a Balaão, filho de Beor, mataram à espada. Porém, os filhos de Israel levaram presas as mulheres dos midianitas, e as suas crianças também levaram todos os seus animais, e todo o seu gado, e toda a sua fazenda, e queimaram a fogo todas as suas cidades, com todas as suas habitações, e todos os seus acampamentos, e tomaram todo o despojo e toda a presa de homens e de animais. E trouxeram a Moisés e a Eleazar, o sacerdote, e à congregação dos filhos de Israel, os cativos, e a presa, e o despojo, para o arraial, nas campinas de Moabe, que estão junto do rio Jordão, em Jericó. A purificação dos soldados. Porém, Moisés e Eleazar, o sacerdote, e todos os maiorais da congregação saíram a recebê-los fora do arraial. E indignou-se Moisés grandemente contra os oficiais do exército, capitães dos milhares e capitães das centenas, que vinham do serviço daquela guerra. E Moisés disse-lhes: Deixastes viver todas as mulheres? Eis que estas foram as que, por conselho de Balaão, deram ocasião aos filhos de Israel de prevaricar contra o Senhor no negócio de Peor, pelo que houve aquela praga entre a congregação do Senhor. Agora, pois, matai todo varão entre as crianças, e matai toda a mulher que conheceu algum homem, deitando-se com ele. Porém, todas as crianças fêmeas que não conheceram algum homem, deitando-se com ele, para vós deixai viver. E vós alojai-vos 7 dias fora do arraial, qualquer que tiver matado alguma pessoa e qualquer que tiver tocado algum morto, ao 3º dia e ao 7º dia. Vos purificareis a vós e a vossos cativos. Também purificareis toda a veste e toda a obra de peles e toda a obra de pelos de cabras e todo objeto de madeira. E disse Eleazar, o sacerdote, aos homens de guerra que partiram à peleja: Este é o estatuto do Senhor, que o Senhor ordenou a Moisés. Contudo, o ouro, a prata,
o cobre, o ferro e o estanho e o chumbo, toda coisa que pode suportar o fogo, fareis passar pelo fogo, para que fique limpo. Todavia se espiará com a água da separação, mas tudo o que não suporta o fogo, fareis passar pela água. Todavia lavareis as vossas vestes ao 7º dia, para que fiqueis limpos, e depois entrareis no arraial. A divisão da presa. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Toma a soma da presa, dos prisioneiros, dos homens e de animais, tu e a Eleazar, o sacerdote, e os cabeças das casas dos pais da congregação. Divide a presa em 2 metades entre os que, hábeis na peleja, saíram à guerra, e toda a congregação. Então, para o Senhor tomarás o tributo dos homens de guerra que saíram a esta guerra, de cada 500, uma alma, tanto dos homens como dos bois, dos jumentos, das ovelhas, da sua metade o tomareis, e o dareis ao sacerdote Eleazar para oferta alçada do Senhor. Mas da metade dos filhos de Israel tomarás de cada 500 tanto dos homens como dos bois, dos jumentos e das ovelhas, e de todos os animais, e os darás aos levitas, que têm cuidado da guarda do tabernáculo do Senhor. E fizeram Moisés e Eleazar, o sacerdote, como o Senhor ordenara a Moisés. Foi, pois, a presa o restante do despojo que tomaram os homens de guerra, 675.000 ovelhas, 72.000 bois, 61.000 jumentos, e das mulheres que não conheceram homens algum, deitando-se com ele, todas as almas foram 32.000, e a metade, a parte dos que saíram à guerra, foi em número de 337.500 ovelhas, e das ovelhas foi o tributo para o Senhor 675, e foram os bois 36.000, e o seu tributo para o Senhor 72, e foram os jumentos 30.500, e o seu tributo para o Senhor 61, e houve de almas humanas 16.000, e o seu tributo para o Senhor 32 almas. E deu Moisés a Eleazar, o sacerdote, o tributo da alma alçada do Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés, e da metade dos filhos de Israel, que Moisés separara da dos filhos que pelejaram. A metade para a congregação foi das ovelhas 337.500, e dos bois 36.000, e dos jumentos 30.500, e das almas humanas 16.000. Desta metade dos filhos de Israel, Moisés tomou de cada 50, tanto de homens como de animais, e os deu aos levitas, que tinham cuidado da guarda do tabernáculo do Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. A oferta voluntária dos capitães. Então
chegaram-se a Moisés os capitães que estavam sobre os milhares do exército, os tribunos e os centuriões, e disseram a Moisés: Teus servos tomaram a soma dos homens de guerra que estiveram sob a nossa mão, e nenhuma falta de nós, pelo que trouxemos uma oferta ao Senhor, cada um o que achou: 13 vasos de ouro, ou joias, manilhas, anéis, arrecadas e colares, para fazer propiciação pela nossa alma perante o Senhor. Assim Moisés e Eleazar, o sacerdote, tomaram deles o ouro, sendo todos os vasos bem trabalhados, e foi todo o ouro da oferta alçada, que ofereceram ao Senhor 16.750 siclos, dos tribunos e dos centuriões, pois os homens de guerra, cada um tinha tomado presa para si. Tomaram, pois, Moisés e Eleazar, o sacerdote, o ouro dos tribunos e dos centuriões, e trouxeram à tenda da congregação, por lembrança para os filhos de Israel, perante o Senhor. Capítulo 32. As tribos de Ruben e Gade pedem a terra de Gileade. E os filhos de Ruben e os filhos de Gade tinham muito gado em grande multidão, e viram a terra de Jazer e a terra de Gileade, e eis que o lugar era lugar de gado. Viram, pois, os filhos de Gade e os filhos de Ruben, e falaram a Moisés e a Eleazar, o sacerdote, e aos maiorais da congregação, dizendo: Atarote, e Dibon, e Jazer, e Nira, e Esbom, e Eleale, e Zebã, e Nebo, e Beon, a terra que o Senhor feriu diante da congregação de Israel, é terra de gado, e os teus servos têm gado. Disseram mais: Se achamos graça aos teus olhos, dá-se esta terra aos teus servos em possessão, e não nos faças passar o Jordão. Porém, Moisés disse aos filhos de Gade e aos filhos de Ruben: Irão vossos irmãos à peleja, e ficareis vós aqui? Porque, pois, descorajais o coração dos filhos de Israel, para que não passem à terra que o Senhor lhes tem dado? Assim fizeram vossos pais, quando os mandei de Cades Barneia a ver esta terra. Chegando eles até ao vale de Ecol, e vendo esta terra, descorajaram o coração dos filhos de Israel, para que não viessem à terra que o Senhor lhes tinha dado. Então a ira do Senhor se acendeu naquele mesmo dia, e jurou, dizendo: De certo, os varões que subiram do Egito de 20 anos para cima não verão a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, porquanto não perseveraram em seguir-me, exceto Calebe, filho de Jofoné, o quenezeu, e Josué, filho de Num, porquanto perseveraram em seguir ao Senhor. Assim se acendeu a ira do Senhor contra Israel, e fê-los andar errantes, até que se consumiu toda aquela geração que fizera mal aos olhos do Senhor. Eis que vós, uma multidão de homens pecadores, vos levantastes em lugar de vossos pais, para ainda mais acrescentar o ardor da ira do Senhor contra Israel. Se vos virardes
de segui-lo, também ele os deixará de novo no deserto, e destruireis a todo este povo. Então chegaram-se a ele e disseram: edificaremos currais aqui, para o nosso gado e cidades para as nossas crianças. Porém, nós nos armaremos, apressando-nos diante dos de Israel, até que os levemos ao seu lugar, e ficarão as nossas crianças nas cidades fortes, por causa dos moradores da terra. Não voltaremos para nossas casas, até que os filhos de Israel estejam de posse, cada um da sua herança. Porque não herdaremos com eles da além do Jordão, nem mais adiante, porquanto nós já teremos a nossa herança daquém do Jordão ao oriente. Então Moisés lhes disse: se isto fizerdes assim, se vos armardes para a guerra perante o Senhor, e cada um de vós armado passar o Jordão perante o Senhor, até que haja lançado fora os seus inimigos de diante dele, a terra esteja subjugada perante o Senhor, então voltareis depois, e ficareis desculpados perante o Senhor e perante Israel, e esta terra vos será por possessão perante o Senhor. E se não fizerdes assim, eis que pecastes contra o Senhor, porém sentireis o vosso pecado. Ou, porém, estáis certos de que o vosso pecado vos descobrirá. Quando vos achar, edificai vós cidades para as vossas crianças, e currais para as vossas ovelhas, e fazei o que saiu da vossa boca. Então falaram os filhos de Gade e os filhos de Ruben a Moisés, dizendo: como ordena meu senhor, assim farão teus servos. As nossas crianças, as nossas mulheres, a nossa fazenda e todos os nossos animais estarão aí nas cidades de Gileade, mas os teus servos passarão cada um armado para pelejar para a guerra perante o Senhor, como tem dito meu senhor. Então Moisés deu ordem acerca deles, e Eleazar, o sacerdote, e a Josué, filho de Num, e aos cabeças das casas dos pais das tribos dos filhos de Israel. E disse-lhes Moisés: se os filhos de Gade e os filhos de Ruben passarem convosco o Jordão, armado cada um para a guerra perante o Senhor, e a terra estiver subjugada diante de vós, em possessão lhes darei a terra de Gileade. Porém, se não passarem armados convosco, então se porão por possuidores no meio de vós na terra de Canaã. E responderam os filhos de Gade e os filhos de Ruben, dizendo: o que o Senhor falou a teus servos, isso faremos. Nós passaremos armados perante o Senhor à terra de Canaã, e teremos a possessão de nossa herança daquém do Jordão. Assim, deu-lhes Moisés aos filhos de Gade e aos filhos de Ruben, e à meia tribo de Manassés, filho de José, o reino de Seom, rei dos amorreus, e o reino de Og, rei de Bazã, a terra com as suas cidades, nos seus termos, as cidades do seu contorno. E os filhos de Gade edificaram a Dibom, e Atarote, e Aroer, e a Atarote Sofã, e Jazer, e Jogbeá, e Bet-Nira, e Bet-Arã, cidades fortes, currais de ovelhas. E os filhos de Ruben edificaram
a Esbom, e Eleale, e Kiriataim, e Nebo, e Baal-meon, mudando-lhes o nome, e Simiba, e os nomes das cidades que edificaram chamaram por outros nomes. Os filhos de Maquir, filho de Manassés, foram-se para Gileade e a tomaram, e daquela possessão lançaram os amorreus que estavam nelas. Assim Moisés deu Gileade a Maquir, filho de Manassés, o qual habitou nela, e foi-se Jair, filho de Manassés, e tomou as suas aldeias, e chamou-lhes Avote Jair. E foi-se Noba, e tomou a Kenate com as suas aldeias, e chamou-lhe Noba, segundo o seu nome. Capítulo 33. As jornadas desde o Egito até Moabe. Estas são as jornadas dos filhos de Israel que saíram da terra do Egito, segundo os seus exércitos, pela mão de Moisés e Arão, e escreveu Moisés as suas saídas, segundo as suas jornadas, conforme o mandado do Senhor, e estas são as jornadas segundo as suas saídas. Partiram, pois, de Ramessés no primeiro mês, no dia 15, no primeiro mês, no seguinte dia da Páscoa, saíram os filhos de Israel por alta mão aos olhos de todos os egípcios, enterrando os egípcios, os que o Senhor tinha ferido, entre eles a todo primogênito, e havendo o Senhor executado os seus juízos nos seus deuses. Partidos, pois, os filhos de Israel de Ramessés, acamparam-se em Sucote, e partiram de Sucote, e acamparam-se em Etã, o que está no fim do deserto. E partiram de Etã, e voltaram a Pi-Airote, que está defronte a Baal-Zefon, e acamparam-se diante de Migdol, e partiram de Pi-Airote, e passaram pelo meio do mar ao deserto, e andaram caminho de 3 dias no deserto de Etã, e acamparam-se em Mara, e partiram de Mara, e vieram a Elim, e em Elim havia 12 fontes de águas, e 70 palmeiras, e acamparam-se ali. E partiram de Elim, e acamparam-se junto ao Mar Vermelho. E partiram do Mar Vermelho, e acamparam-se no deserto de Sim. E partiram do deserto de Sim, e acamparam-se em Dófica. E partiram de Dófica, e acamparam-se em Alos. E partiram de Alos, e acamparam-se em Refidim. Porém, não havia ali água para que o povo bebesse. Partiram, pois, de Refidim, e acamparam-se no deserto do Sinai. Partiram do deserto de Sinai, e acamparam-se em Quibrote Atavá. E partiram-se de Quibrote Atavá, e acamparam-se em Azerote. E partiram de Azerote, e acamparam-se em Ritma. E partiram de Ritma, e acamparam-se em Rimon-Pérez. E partiram de Rimon-Pérez, e acamparam-se em Libna. E partiram de Libna, e acamparam-se em Rissa. E partiram de Rissa, e acamparam-se em Quelata. E partiram de Quelata, e acamparam-se no monte Zéfer. E partiram do monte Zéfer, e acamparam-se em Arada. E partiram de Arada, e acamparam-se em Maquelote.
e partiram de Maquelote, e acamparam-se em Tati. E partiram de Tati, e acamparam-se em Tera. E partiram de Tera, e acamparam-se em Mítica. E partiram de Mítica, e acamparam-se em Osmona. E partiram de Osmona, e acamparam-se em Moserote. E partiram-se de Moserote, e acamparam-se em Bene-Jacã. E partiram de Bene-Jacã, e acamparam-se em Or-Agidagade. E partiram de Or-Agidagade, e acamparam-se em Jotbatá. E partiram de Jotbatá, e acamparam-se em Abrona. E partiram de Abrona, e acamparam-se em Ezion-Geber. E partiram de Ezion-Geber, e acamparam-se no deserto de Zim, que é Cádiz. E partiram de Cádiz, e acamparam-se no monte Or, no fim da terra de Edom. Então Arão, o sacerdote, subiu no monte Or, conforme o mandado do Senhor, e morreu ali, no 5º mês do ano 40º da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no 1º dia do mês. E era Arão de 123 anos, quando morreu no monte Or, e ouviu o cananeu, rei de Arade, que habitava ao sul da terra de Canaã, que chegavam os filhos de Israel, e partiram de Or, e acamparam-se em Zalmona. E partiram de Zalmona, e acamparam-se em Punom. E partiram de Punom, e acamparam-se em Obote. E partiram de Obote, e acamparam-se nos outeiros de Abarim, no termo de Moabe. E partiram dos outeirinhos de Abarim, e acamparam-se em Dibon-Gade. E partiram de Dibon-Gade, e acamparam-se em Almon de Blataim. E partiram de Almon de Blataim, e acamparam-se nos montes de Abarim, defronte de Nebo. E partiram dos montes de Abarim, e acamparam-se nas campinas dos Moabitas, junto ao Jordão e Jericó. E acamparam-se junto ao Jordão, desde Bet-Jeimote até Abel-Sitim, nas campinas dos Moabitas. Deus manda lançar fora os moradores de Canaã, e falou o Senhor a Moisés nas campinas dos Moabitas, junto ao Jordão de Jericó, dizendo: Fala aos filhos de Israel, e dize-lhes: Quando houverdes passado o Jordão para esta terra de Canaã, lançareis fora todos os moradores da terra diante de vós, e destruireis todas as suas figuras, e também destruireis todas as suas imagens de fundição, e desfareis todos os seus altos, e tornareis a terra em possessão, e nela habitareis, porquanto vos tenho dado esta terra para possuí-la, e por sorte herdareis a terra segundo as vossas famílias, aos muitos a herança multiplicareis, e aos poucos a herança diminuireis. Onde a sorte sair a alguém, ali a terá. Segundo as tribos de vossos pais, tomareis as heranças. Mas, se não lançardes fora os moradores da terra de diante de vós, então
os que deixardes ficar, deles vos serão por espinhos nos vossos olhos, e por agrilhões nas vossas costas, e apertar-vos-ão na terra em que habitardes. E será que farei a vós como pensei fazer-lhes a eles? Capítulo 34. Os confins da terra. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Quando entrardes na terra de Canaã, esta há de ser a terra que vos cairá em herança, a terra de Canaã segundo os seus termos. A banda do sul vos será desde o deserto de Zim até aos termos de Edom, e o termo do sul vos será desde a extremidade do mar salgado para a banda do oriente, e este termo vos será rodeando do sul para a subida de Acrabim, e passará até Zim. E as suas saídas serão do sul a Cátis Barneia, e será a Asa Adar, e passará a Asmon, rodeará mais este termo de Asmon até ao rio do Egito, e as suas saídas serão para a banda do mar, acerca do termo do ocidente. O mar grande vos será por termo, este vos será o termo do ocidente, e este vos será o termo do norte. Desde o mar grande marcareis até ao monte Or, desde o monte Or marcareis até à entrada de Emate, e as saídas deste termo serão até Zedade, e este termo sairá até Zifron, e as suas saídas serão em Hazar Enã. Este vos será o termo do norte, e por termo da banda do oriente marcareis de Hazar Enã até Zefã, e este termo descerá desde Zefã até Ribla, para a banda do oriente de Aim. Depois descerá este termo e irá ao longo da banda do mar de Quinerete, para a banda do oriente. Descerá também este termo ao longo do Jordão, e as suas saídas serão no mar salgado. Esta vos será a terra segundo os seus termos em roda. E Moisés deu ordem aos filhos de Israel, dizendo: Esta é a terra que tomareis em sorte por herança, a qual o Senhor mandou dar às 9 tribos e meia tribo, porque a tribo dos filhos dos Rubenitas, segundo a casa de seus pais, e a tribo dos Gaditas, segundo a casa de seus pais, já receberam, e também a meia tribo de Manassés recebeu a sua herança. Já 2 tribos e meia receberam a sua herança daquém do Jordão, de Jericó, da banda do oriente ao nascente. Os homens que devem dividir a terra. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Estes são os homens que vos repartirão a terra por herança. Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Num, tomareis mais de cada tribo um príncipe para repartir a terra em herança. E estes são os nomes dos homens da tribo de Judá: Calebe, filho de Jofoné, e da tribo dos filhos de Simeão, Samuel, filho de Amiúde, da tribo de Benjamim, Elidade, filho de Quislom, e da tribo dos filhos de Dan, o príncipe Baque, filho de Jogle,
dos filhos de José, da tribo dos filhos de Manassés, o príncipe Aniel, filho de Éfode, e da tribo dos filhos de Efraim, o príncipe Quemuel, filho de Zifitã, e da tribo dos filhos de Zebulon, o príncipe Esafã, filho de Parnaque, e da tribo dos filhos de Issacar, o príncipe Paltiel, filho de Azã, e da tribo dos filhos de Azer, o príncipe Aiude, filho de Selomê, e da tribo dos filhos de Naphtali, o príncipe de Pedael, filho de Amiúde. Estes são aqueles a quem o Senhor ordenou que repartissem a herança pelos filhos de Israel na terra de Canaã. Capítulo 35. As cidades dos levitas. E falou o Senhor a Moisés nas campinas dos Moabitas, junto ao Jordão de Jericó, dizendo: Dá ordem aos filhos de Israel da herança da sua possessão, deem cidades aos levitas em que habitem, e também aos levitas dareis arrabaldes ao redor delas, e terão estas cidades para habitá-las, porém os seus arrabaldes serão para os seus gados, e para a sua fazenda, e para todos os seus animais, e os arrabaldes das cidades que dareis aos levitas, desde o muro da cidade para fora, serão de 1000 côvados em redor, e de fora da cidade da banda do Oriente medireis 2000 côvados, e da banda do sul 2000 côvados, e da banda do Ocidente 2000 côvados, e da banda do Norte 2000 côvados, e a cidade no meio, isto terão por arrebaldes das cidades. Das cidades, pois, que dareis aos levitas, haverá 6 cidades de refúgio, as quais dareis para o homicida, para que o homicida ali se acolha. E além destas, lhes dareis 42 cidades. Todas as cidades que dareis aos levitas serão 48 cidades, juntamente com os seus arrabaldes, e as cidades que derdes da herança dos filhos de Israel. Do que tiver muito, tomareis muito, e do que tiver pouco, tomareis pouco. Cada um dará das suas cidades aos levitas, segundo a sua herança que herdar. 6 cidades de refúgio. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, e dize-lhes: Quando passardes o Jordão à terra de Canaã, fazei com que vos estejam à mão cidades que vos sirvam de cidades de refúgio, para que ali se acolha o homicida que ferir a alguma alma por erro, e estas cidades vos serão por refúgio do vingador do sangue, para que o homicida não morra até que esteja perante a congregação no juízo. E das cidades que derdes, haverá 6 de refúgio para vós. 3 destas dareis daquém do Jordão, e 3 destas dareis da terra de Canaã. Cidades de refúgio serão de refúgio estas 6 cidades para os filhos de Israel, e para o estrangeiro, e para o que se hospedar no meio deles, para que ali se acolha aquele que ferir
a alguma pessoa por erro. Porém, se a ferir com instrumento de ferro e morrer, homicida é. Certamente o homicida morrerá. Ou se ferir com pedra à mão de que possa morrer, e ela morrer, homicida é. Certamente o homicida morrerá. Ou se ferir com instrumento de madeira que tiver na mão, de que possa morrer, e ela morrer, homicida é, e certamente morrerá o homicida. O vingador do sangue matará o homicida, encontrando-o, matá-lo-á. E se também a empurrar com ódio ou com intento lançar contra ele alguma coisa e morrer, ou por inimizade a ferir com a sua mão e morrer, certamente morrerá o feridor. Homicida é. O vingador do sangue, encontrando o homicida, o matará. Porém, se a empurrar de improviso, sem inimizade, ou contra ela lançar algum instrumento sem desígnio, ou sobre ela fizer cair alguma pedra sem ouvir, de que possa morrer, e ela morrer, e ele não era o seu inimigo, nem procurava o seu mal, então a congregação julgará entre o feridor e o vingador do sangue, segundo estas leis, e a congregação livrará o homicida da mão do vingador do sangue, e a congregação o fará voltar à cidade do seu refúgio, onde se tinha acolhido, e ali ficará até à morte do sumo sacerdote, a quem ungirão com o santo óleo. Porém, se de alguma maneira o homicida sair dos termos da cidade do seu refúgio, onde se tinha acolhido, e o vingador do sangue o achar fora dos termos da cidade do refúgio, se o vingador do sangue matar o homicida, não será culpado do sangue, pois deve ficar na cidade do seu refúgio até à morte do sumo sacerdote. Mas, depois da morte do sumo sacerdote, o homicida voltará à terra da sua possessão. E estas coisas vos serão por estatuto de direito às vossas gerações. Em todas as vossas habitações, todo aquele que ferir a alguma pessoa, conforme o dito das testemunhas, matarão o homicida. Mas uma só testemunha não testemunhará contra alguém para que morra, e não tomareis expiação pela vida do homicida, ou alma do homicida, que culpado está de morte, antes certamente morrerá. Também não tomareis expiação por aquele que se acolher à cidade do seu refúgio, para tornar a habitar na terra até à morte do sumo sacerdote. Assim, não profanareis a terra em que estais, porque o sangue faz profanar a terra, e nenhuma expiação se fará pela terra por causa do sangue que se derramar nela, senão com o sangue daquele que o derramou. Não contaminareis, pois, a terra na qual vós habitareis, no meio da qual eu habitarei, pois eu, o Senhor, habito no meio dos filhos de Israel. Glória a Deus. Capítulo 36. Casamento de herdeiros. E chegaram os cabeças dos filhos da geração dos filhos de Gileade, filho de Maquir,
filho de Manassés, das famílias dos filhos de José, e falaram diante de Moisés e diante dos maiorais, cabeça dos pais dos filhos de Israel, e disseram: O Senhor mandou dar esta terra a meu senhor, por sorte em herança aos filhos de Israel. E a meu senhor foi ordenado pelo Senhor que a herança do nosso irmão Zelofeade se desse às suas filhas, e casando-se elas com algum dos filhos das outras tribos dos filhos de Israel, então a sua herança seria diminuída da herança dos nossos pais e acrescentada à herança da tribo de quem forem. Assim se tiraria da sorte da nossa herança. Vindo também o ano do jubileu dos filhos de Israel, a sua herança se acrescentaria à herança da tribo daqueles com quem se casarem. Assim, a sua herança será tirada da tribo de nossos pais. Então Moisés deu ordem aos filhos de Israel, segundo o mandado do Senhor, dizendo: A tribo dos filhos de José fala bem. Esta é a palavra que o Senhor mandou acerca das filhas de Zelofeade, dizendo: Sejam por mulheres a quem bem parecer aos seus olhos, contanto que se casem na família da tribo de seu pai. Assim, a herança dos filhos de Israel não passará de tribo em tribo, pois os filhos de Israel se chegarão cada um à herança da tribo de seus pais. E qualquer filha que herdar alguma herança das tribos dos filhos de Israel se casará com alguém da geração da tribo de seu pai, para que os filhos de Israel possuam cada um a herança de seus pais. Assim, a herança não passará de uma tribo para a outra, pois as tribos dos filhos de Israel se chegarão cada uma à sua herança, como o Senhor ordenara a Moisés. Assim fizeram as filhas de Zelofeade, pois Macla, e Tirza, e Ogla, e Milca, e Noa, filhas de Zelofeade, se casaram com os filhos de seus tios, das famílias dos de Manassés, filho de José. Elas foram mulheres, assim a sua herança ficou na tribo da família de seu pai. Estes são os mandamentos e os juízos que mandou o Senhor pela mão de Moisés aos filhos de Israel, das campinas dos Moabitas, junto ao Jordão de Jericó. Glória a Deus, amados em Cristo. Nestes 7 capítulos, vemos a continuação das ordenanças do Senhor conforme as leis de herança da terra prometida e, por fim, do casamento dos herdeiros. Vemos como foi colocado os termos dentro da terra de Canaã e os confins da terra conforme os seus limites e divisas. Nos versos 18 e 19 do capítulo 32, vemos o concerto que foi feito entre as 2 tribos e meia, a tribo de Rubens, de Gade e meia tribo de Manassés, com relação a possuírem a terra dos Moabitas, daquém do Jordão, antes de atravessar o rio Jordão para tomar posse da terra prometida. Vejo neste concerto um simbolismo do concerto de renovação da aliança do Brasil com as leis do Senhor antes
do arrebatamento da Igreja fiel, sendo o arrebatamento um simbolismo do Rio Jordão na época da posse da Terra Prometida. Sabemos que hoje estamos para tomar posse da Canaã celestial, que em breve, ao soar a 7ª trombeta, nós, os vivos, seremos trasladados e encontraremos com o Senhor Jesus nos ares. Mas, fração de segundos antes, serão ressuscitados os mortos que morreram em Cristo, para que possamos juntos encontrar o Senhor nos ares. E enquanto sua noiva fiel participa do tribunal de Cristo e bodas do Cordeiro, os deixados para trás participarão da segunda metade da tribulação, que é a grande tribulação, ou o derramar das 7 taças da ira de Deus, conforme descrição de Apocalipse capítulos 15 e 16. Da mesma forma que o Senhor envergonhou os 10 deuses do Egito na época da saída dos filhos de Israel do Egito, conforme vemos descrito no verso 4 do capítulo 33, havendo o Senhor executado os seus juízos nos seus deuses, sendo a última praga a morte dos primogênitos. Com isso, creio que até a primeira ressurreição e o arrebatamento da igreja está o Senhor executando os seus juízos contra os deuses deste mundo. E no verso 52 deste capítulo, talvez uma simbologia: e lançareis fora todos os moradores da terra de diante de vós. Também creio numa simbologia neste Brasil fiel, que é um deserto preparado por Deus para esconder a sua noiva. Lançaremos fora todos os deuses pagãos e todas as figuras e imagens de fundição, pois, no verso 55, a correção: se não lançardes fora os deuses pagãos, na simbologia dos moradores da terra de Canaã, e os deixardes ficar dentre vós, eles serão por espinho aos vossos olhos, e por grilhões nas vossas costas, e apertar-vos-ão na terra em que habitareis. Portanto, a nossa habitação principal é a Canaã celestial. Lá não haverá figuras nem ídolos pagãos, mas o tempo em que temos para consertarmos com o Senhor e andarmos no pacto da sua aliança é enquanto estamos vivos. Por isso, devemos invocá-lo e buscá-lo a todo tempo, antes que chegue a nossa hora de partirmos e habitarmos com o Senhor, e que possamos estar em santidade até o dia em que o Senhor virá nos resgatar. Shalom, Adonai, até breve. Deus de Israel, eu sei que não vim a este mundo pra adorar outro rei. Os leões estão rugindo sem parar, meu louvor incomodou a todos que são contra ti, ó Jeová. Dos manjares eu abro mão, os palácios eu quero.
habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. Ele me livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele me cobre com suas penas e debaixo de suas asas estarei seguro.